Meus irmãos e irmãs, é motivo de imensa alegria adorar a Deus na companhia de vocês, rever alguns rostos, conhecer outros. É muito legal ver essa mescla, irmãos que estão aqui há tantos anos, outros que foram trazidos pela mão graciosa do Senhor nos últimos anos, e assim a igreja vai caminhando. Louvamos a Deus pela vida dessa congregação, 52 anos, não são 52 meses. Que Deus continue abençoando o pastor Vassi, o corpo de presbíteros, os diáconos, bem como todos aqueles que integram a liderança, assim como o rebanho do Senhor. Trago um abraço da Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Pastor Vassi disse que eu estou pastoreando em Brasília, quase em Brasília, pastor. No entorno urbano de Brasília, tem uma cidade chamada Ceilândia, que, por sinal, é a mais populosa do Distrito Federal. Nós, desde janeiro, estamos à frente da Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia. Indo a Brasília, nos avise para quem sabe tomarmos um café. Que Deus continue abençoando ricamente a Igreja Monte Sião. Quero convidá-los para que abram a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus, Sagrada Escritura, nos diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe na compreensão e aceitação da sua bendita palavra. Se você visitasse a cidade de Corinto no primeiro século, você encontraria uma igreja com alguns desafios, com alguns problemas importantes. Quando folheamos as páginas dessa epístola, nós percebemos que havia um problema social. Ainda no capítulo 1, Paulo menciona que havia grupos, partidos. Ele afirma que uns diziam pertencer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Razão pela qual, no capítulo 3, Paulo afirma que não pôde falar como a espirituais, mas sim como a crianças, a crentes imaturos. Também percebemos um problema de ordem moral. No capítulo 5, o apóstolo Paulo, autor dessa epístola, menciona que um homem estava tendo relações íntimas com a esposa de seu pai. Esse fato era de conhecimento da igreja, e a igreja não havia disciplinado, não havia confrontado, não havia repreendido. E Paulo lamentava que essa situação ocorresse no seio da congregação e não era passível de disciplina, de censura. No capítulo 6, o apóstolo menciona um problema que afetava a imagem da igreja na cidade de Corinto. Irmãos estavam em litígio, em briga judicial, não haviam chegado a um entendimento sobre determinado ponto, sobre certa matéria, e levaram o assunto ao tribunal municipal. E o raciocínio do apóstolo Paulo indica que, em vez dos crentes estarem evangelizando e influenciando de maneira positiva os de fora da igreja, eles estavam levando problemas da igreja seus para serem julgados por aqueles que não temiam o Senhor. Lamentável. Paulo também menciona no capítulo 8, e isso também volta no capítulo 10, sobre a participação do crente
em cerimoniais, em festividades pagãs ou que tinham elementos do paganismo. Ele afirma, numa certa altura, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, porque alguns, julgando que já tinham maturidade suficiente, participavam de determinadas festividades, nas quais alimentos e bebidas eram, como era o costume da época, consagrados aos deuses gregos. Isso incomodava e perturbava a consciência de outros irmãos, e aqueles crentes não se preocupavam com a repercussão disso, dessa participação nesses ambientes, a repercussão disso na vida da igreja. Paulo repreende também essa atitude. No capítulo 11, nós somos informados de um gravíssimo problema que dizia respeito à liturgia, ao culto. Por ocasião da Santa Ceia, que na época do Novo Testamento era celebrada dominicalmente, uma espécie de refeição no ágape, quando as famílias, as pessoas levavam o pão, levavam o vinho, alguns estavam tomando muito vinho e se embriagando, ficando bêbados durante o culto, diante da mesa do Senhor, e outros comiam mais pão do que certas pessoas, de tal maneira que a ceia do Senhor, que deve ser a mesa da comunhão, era motivo de discórdia, de desunião, de atrito, de conflito na igreja de Corinto. Como se tudo isso não bastasse, problema social, problema moral, problema de testemunho na cidade, problema de participação em ambientes e festividades que não eram recomendadas para um filho ou filha de Deus, problema litúrgico. Paulo menciona no capítulo 15 que alguns estavam acreditando que os mortos não ressuscitam, como era corrente entre os gregos. Corinto era uma cidade grega. E Paulo desenvolve o seu raciocínio e afirma que se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa fé e a pregação do próprio apóstolo Paulo. Problema doutrinário, um problema teológico. Então a igreja de Corinto era uma igreja complicada, uma igreja que enfrentava problemas sérios. Se você visitasse a igreja de Corinto no primeiro século, sabendo desses problemas, você decidiria se vincular a ela, se tornar membro. Contudo, apesar de todas essas questões que acabamos de mencionar, salta aos nossos olhos, chama a atenção como Paulo se refere a essa igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. Apesar dos senões, apesar dos conflitos, apesar dos problemas, Paulo não deixa de reconhecer que em Corinto estava a igreja de Deus. Nessa noite eu quero refletir com vocês sobre como Deus vê a igreja. Porque a maneira como Deus enxerga a igreja é diferente de como nós enxergamos. Normalmente nós somos rápidos, temos a capacidade de identificar os defeitos, os desencontros, os cabos desconectados. E tendemos a julgar e a avaliar a igreja segundo o nosso gosto, de acordo com os nossos caprichos. Mas o desafio que se apresenta a todos nós é educar nossos olhos, adequar nossa visão para que enxerguemos a igreja não segundo os nossos critérios e caprichos, mas para olhar a igreja segundo a vontade santa e soberana de Deus. Se alguém perguntar para você, quando chegar em casa hoje, sobre o que tratou o sermão nessa noite, eu gostaria que você fosse capaz de responder sobre como Deus vê a igreja. E esse texto nos ensina que, em primeiro lugar, Deus vê a igreja como propriedade dele. A igreja de Deus que está em Corinto, é a primeira frase do versículo 2. A igreja não pertence, graças a Deus, ao pastor. A igreja não pertence ao conselho. A igreja não pertence à família mais antiga. A igreja não pertence à família mais numérica,
mais expressiva, que tem mais membros na igreja. A igreja não pertence ao Estado. A igreja não pertence a um homem ou a uma instituição terrena, humana. A igreja pertence a Deus, que a comprou pelo sangue de Cristo. Eu sei que você já sabe disso, mas às vezes a gente se comporta como se não soubesse. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Alguns diziam assim, não, eu prefiro Paulo, a pregação de Paulo. Não, eu gosto mais do estilo de Apolo. Não, eu me identifico com Pedro, Cefas. E outros, os chamados superespirituais, diziam, nós não pertencemos ao grupo de Paulo, de Pedro, de Apolo, nós somos mais crentes, mais maduros, mais espirituais, ao grupo de Cristo. Quando as pessoas tiram os olhos de Cristo, o fundamento da igreja, elas começam a colocar a esperança delas nas pessoas, nas coisas, nos instrumentos musicais, no banco, no lugar do estacionamento, no tempo que ela leva como membro, ou no fato de que o pai dela, o avô, também fizeram parte daquela igreja. Meus irmãos e irmãs, jamais nos esqueçamos disso. A igreja é do Senhor, nós somos servos. E como servos não devemos impor, colocar condições para servir a Deus no contexto da sua igreja, do seu reino. Porque servo não ordena, servo acata a vontade do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui para servir, para colaborar, pastor, Avassi, presbíteros, diáconos, irmãos do departamento infantil, onde eu posso colaborar nessa obra maravilhosa que é de Deus. Em segundo lugar, Deus vê a igreja como santa. Ainda no versículo 2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Há dois aspectos muito interessantes nessa afirmação. O primeiro deles diz respeito à nossa posição diante de Deus. Antes de conhecer a Cristo, antes de ser alcançados pela maravilhosa graça, nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos prazer naquelas coisas que Deus condena na sua palavra. Nós éramos como o urubu que está com a cabeça enfiada na carniça e tem prazer em estar se alimentando de coisa podre. Mas Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, de tal maneira que hoje nós somos santos, isto é, separados. Não porque alguma igreja ou instituição tenha canonizado você. Você não é santo porque foi canonizado. Você não é santo porque você é bom, porque você é o cara, porque você é a mulher. Você e eu, nós somos santos porque Deus nos salvou, nos separou para o louvor da sua glória. Então, o primeiro aspecto diz respeito à nossa condição hoje diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Já não somos inimigos do Senhor. Nós somos santos porque nós fomos o quê? Comprados pelo preço do sangue de Cristo e vivemos para a glória de Deus. Essa é a nossa condição. Mas um segundo elemento diz respeito ao processo de santificação, chamados para ser santos. Aqui Paulo não tem em mente a nossa condição, mas sim aquele processo que se inicia no dia da conversão. Quando Deus transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Quando Deus nos sela com o seu Espírito. Quando Deus inicia a obra da redenção, da salvação em nossa vida. É como se ele plantasse uma sementinha que deve ser regada, que deve crescer, que deve florescer. E nesse processo, que é diferente do ato da salvação, que é exclusivo de Deus, Deus nos permite participar no processo de santificação. É por isso que alguns crentes crescem, amadurecem, descobrem seus dons e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E outros, infelizmente, porque não são zelosos, porque não são diligentes, porque não são cuidadosos, ainda estão na fase da infância espiritual. Ainda não têm condições de digerir alimento sólido.
Por quê? Porque ainda não amadureceram. Em 1867, o reverendo Simonton, missionário presbiteriano pioneiro no nosso país, pregou um sermão ao presbitério do Rio de Janeiro. Sermão intitulado Os Meios Apropriados para se Implantar o Reino de Deus no Brasil. Simonton afirmou que um desses meios é a vida santa de todo crente. Quando eu e você levamos a sério o Evangelho, a nossa vida é a Bíblia ilustrada para o mundo. A nossa vida é um refletor que irradia a luz de Cristo. É por isso que nós devemos zelar pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa santificação. Isso acontece quando nós levamos a sério a nossa vida devocional, quando abastecemos o tanque espiritual, quando carregamos não o celular, mas a nossa devoção diariamente na presença de Deus, quando participamos dos meios de graça, utilizamos corretamente a palavra, que deve ser lida, internalizada, meditada, quando oramos, quando participamos da mesa do Senhor, da Santa Ceia, que nos permite lembrar o significado da morte de Cristo na cruz e, ao mesmo tempo, celebrar a certeza de que um dia Ele voltará para completar a obra que iniciou, em memória dEle e até que Ele venha. Quando participamos da comunhão, quando frequentamos a igreja, não deixando de congregar como é costume de alguns, tal como o autor aos Hebreus afirma. Por quê? Porque quando nós participamos, frequentamos a igreja, aqui nós somos alimentados pela exposição da palavra de Deus, aqui nós somos lembrados de verdades espirituais através dos cânticos e hinos, aqui nós oramos uns pelos outros. Às vezes nós falhamos na nossa vida devocional, às vezes nós negligenciamos, e aquela chama da fé vai se apagando. Mas aí a gente vem para a igreja, e aqui na igreja Deus usa o professor ou a professora de escola dominical, aqui na igreja Deus nos edifica através dos hinos, aqui na igreja o irmão pergunta, e aí, por que você não tem vindo? Senti a sua falta, tenho orado por você, e às vezes a gente chega e senta aqui no banco da igreja, um tanto desanimado, um tanto vacilante, e ao final do culto a gente sai com a fé revigorada. Como Deus vê a igreja? Como uma igreja santa. Santa porque hoje é amiga de Deus e santa porque deve demonstrar essa novidade de vida sempre, continuamente, diante dos homens. Em terceiro lugar, Deus vê a igreja como igreja sem fronteiras, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma ocasião eu preguei esse sermão e, à luz dessa parte aqui que eu acabei de ler, eu disse: Deus vê a igreja como igreja universal. E aí, ao final do culto, o irmão à porta falou assim: pastor, eu até gostei do sermão, mas eu gostaria de sugerir para o senhor uma coisa. Não diga mais igreja universal, que o pessoal vai pensar que é a igreja do Edir Macedo. Diga internacional. Eu falei: meu irmão, aí o pessoal vai pensar que é Internacional da Graça, do R.R. Soares. Aí a gente ficou brincando, mundial do Valdomiro Santiago. Então, depois daquela colocação, eu modifiquei: igreja sem fronteiras. Irmãos, é maravilhoso saber que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, nessa terra chamada Brasil, tem irmãos na Argentina. Acreditem, tem irmãos nossos na Argentina, nos Estados Unidos, em Angola, Moçambique, Japão, adorando esse mesmo Deus. O próprio fato de existir uma igreja na cidade de Corinto, entre os gentios, entre os não-judeus, mostra como o evangelho é poderoso. É como, não é, aquele grão de mostarda, pequenininho, mas que gera uma grande árvore. Porque o evangelho foi pregado em Jerusalém. Deus permitiu que a igreja de Jerusalém fosse perseguida.
Ficaram em Jerusalém os apóstolos. Os cristãos levaram o evangelho para Samaria, para Galileia, para Antioquia, na Síria, que hoje está na Turquia. Levaram o evangelho para outras regiões da Ásia. As 7 cartas, em Apocalipse 2 e 3, foram dirigidas a igrejas que estão na atual Turquia, ou que estavam na atual Turquia. E o livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, capital do império. E na carta aos Romanos ele menciona o seu desejo de chegar até a Espanha, o limite do continente europeu, porque naquela altura não havia Portugal, tal como conhecemos hoje com esse nome. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que há irmãos e irmãs nossos espalhados pelo mundo, e isso traz alguns desafios para nós. Alguns de vocês sabem, eu tive a graça, a oportunidade dada por Deus de pastorear durante 7 anos em Santiago do Chile. Fui pastor ali da primeira igreja presbiteriana de Santiago. Irmãos, é uma maravilha, por um lado, ver a riqueza cultural dos povos, mas, ao mesmo tempo, é um desafio aprender a lidar com as diferenças. No meu 2º ano naquele país, 1º ano naquela igreja, num dia de semana eu estava ali no templo e uma senhora adentrou as dependências da igreja, uma senhora naturalmente chilena, e veio perguntar os horários. E eu comecei a informar os horários para ela, naquela altura, mais ou menos 1 ano e meio no país, eu já conseguia me expressar suficientemente bem em espanhol, e num dado momento eu me dirigi a ela usando o tu. No momento que eu disse tu, ela como que saltou e disse, por que me tuteias? E virou as costas e foi embora. E eu fiquei sem saber o que eu disse. E aí apareceu um irmão da igreja, membro da igreja, eu contei a situação e ele falou assim, pastor, é o seguinte, aqui no Chile há uma diferença entre tu e usted. Usted é o mesmo você nosso. Você só pode se dirigir a uma pessoa usando tu quando você tem intimidade, proximidade, quando você a conhece. Quando você não conhece a pessoa, quando ela não é íntima sua, você usa usted, ou seja, você. Então, aquela senhora, ela não gostou que o senhor falou com ela, se dirigiu a ela pelo pronome tu, porque, segundo a nossa cultura, o senhor tem que usar usted. Gravei aquilo dali. Se passaram alguns meses, dia de domingo, terminou o culto lá é pela manhã, começa às 11h30 da manhã, escola dominical às 10, o culto 11h30, vai até 1h30, até meio-dia e meia, quando tem Santa Ceia até 1h da tarde. Terminou o culto, eu estava à porta cumprimentando os irmãos, naquele dia visitava um pastor chileno, um senhor já de idade, pastor Enoque Urrutia, e à porta eu cumprimentei e me dirigi a ele com usted, porque eu não o conhecia. Ele falou, não me dirija, não se dirija a mim com usted, pode usar o tu comigo. A partir daquele momento, eu assimilei, eu posso usar o tu para pessoas com as quais eu tenho intimidade, ou como o pastor Enoque Urrutia que está, não é? Me dando essa liberdade, e usted, como eu já tinha aprendido, ficou mais reforçada essa lição com pessoas que eu não conheço. Muito bem. Se passaram mais 4 anos e meio, eu vim embora do Brasil, vim embora para o Brasil, voltei ao Chile para fazer uma pesquisa, para terminar a pesquisa acadêmica, e me reuni numa ocasião com 2 irmãos chilenos queridos. E aqueles irmãos se conheciam há mais de 25 anos. Estávamos ali à mesa conversando, dado momento, um se dirige ao outro com usted. E eu pensei, eu já não entendo mais nada. Eu tinha aprendido que o tu a gente usa para alguém que é íntimo, próximo. E usted quando não há essa proximidade. Eles se conhecem há mais de 25 anos. E o irmão se dirigiu a ele usando usted. A conversa continuou. Quando um deles foi embora, eu falei, Fernando, por favor, me explica aqui uma coisa. Me explica essa situação. Ele disse, pastor, é o seguinte, o irmão Jean-Jacques, quando ele disse usted, se dirigindo a mim, é porque ele quis enfatizar o assunto.
outras palavras, é como se ele dissesse aqui, na nossa linguagem, nosso português, presta bem atenção. Eu fiquei 7 anos lá e não tinha percebido esse aspecto. Por que eu contei esse fato? Para ilustrar como é a diversidade cultural. Aqui no Brasil a gente chama você, tu, você, mano. E lá existe essa formalidade. Isso também, eu acredito que contribui para que os irmãos entendam melhor o desafio transcultural. Porque, irmãos, quando a gente vai servir a Deus em outra cultura, a gente leva pelo menos uns 3 anos para aprender o idioma de maneira razoável. Só que isso não quer dizer que você vai entender a cultura em 3 anos. Uma coisa é se comunicar, outra coisa é entender nuances, detalhes, aspectos que só no transcurso do tempo, só com muitos anos de vivência, é que você vai perceber. Na Argentina, por exemplo, é costume que os homens se cumprimentem com um beijinho no rosto dos 2 lados. Ainda bem que é só lá, não é não, meus irmãos? Mas o fato, irmãos, é que quando nós estamos com pessoas de outras culturas, é um desafio maior. E o Brasil não está isento disso. Eventualmente, nós temos irmãos aqui na igreja que são lá, né, do Pará, Manaus, lá do Rio Grande do Sul. Lá em Brasília, eu conheci um casal que é do Acre. Até então, eu achava que o Acre não existia. Vocês conhecem? Alguém aqui conhece uma pessoa do Acre? Só o Márcio ali está balançando a cabeça. Irmãos, a igreja é uma mescla, é uma mistura. Não apenas de culturas, mas também de faixas etárias. Há crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, idosos. Há pessoas que têm diferentes níveis de formação cultural. Há pessoas que têm hábitos muito próprios que têm a ver com o seu contexto familiar. Há pessoas, eu vi ali, aquilo é um ar-condicionado, pastor? Aquilo é um ar-condicionado? Certo? Na época do calor aqui, com certeza esse problema não se manifesta na igreja, mas quando liga o ar-condicionado, um vai achar que está muito frio. Olha, vários balançando a cabeça. Eu não aqui estou mandando recado para ninguém. Outros vão achar por que não abaixa a temperatura, que não está tão frio como deveria ser. O fato, irmãos, é que Deus vê a igreja como uma igreja multicultural, uma igreja que reúne pessoas de diferentes contextos, origens, procedências, famílias, lugares, e nós temos que aprender a nos tolerar, a nos suportar, a nos perdoar. Por quê? Porque Deus amou aquele irmão e aquela irmã. Ele a resgatou. E se Ele a trouxe essa pessoa à igreja, é porque ela é importante. E nós temos que aprender a lidar com essa diversidade da igreja. Em quarto lugar, como Deus vê a igreja? Como igreja evangélica. Por quê? Porque o final do versículo 2 afirma: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, Senhor daqueles que estão nos diferentes lugares e também Senhor nosso. Paulo era um judeu, e o capítulo 18 de Atos nos informa como foi a plantação da igreja em Corinto, na Grécia. E ali houve perseguição, mas Paulo esteve ali para pregar a Jesus, para afirmar que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Estamos no mês de outubro, normalmente se fala nesse mês sobre a reforma protestante. Já ouvimos falar sobre as 95 teses. Quem aqui nunca ouviu falar das 95 teses de Lutero? Eu tenho certeza que vocês lembram da tese número 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. A maior riqueza da igreja, irmãos, como Paulo afirma no capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A maior riqueza da igreja não é doutrinamento político, não é ideologia A ou B.
A maior riqueza da igreja não tem a ver com a beleza ou o tamanho do seu templo. A maior riqueza da igreja não tem a ver com a quantidade de membros. O maior bem da igreja não tem a ver com a conta bancária, com as propriedades que ela possui. A maior riqueza da igreja, o maior bem que nós possuímos é Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode até gostar de futebol. Eu também gosto. Mas futebol não pode ser a coisa mais importante na tua vida. Você pode gostar de jogos eletrônicos. Você pode gostar de kart, de Fórmula 1. Você pode gostar de política, TI, redes sociais. Você pode gostar da comunhão dos irmãos. Mas a razão de ser, de estarmos aqui cultuando a Deus, é Jesus. E não confunda qualquer projeto político ou ideológico com o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem o direito de ter convicções políticas. Aliás, espera-se que tenhamos a coragem de assumir nossas convicções. Mas misturar o Evangelho bendito, santo e puro de Jesus com determinadas plataformas e ideologias, nenhum de nós tem esse direito. Porque quando as pessoas vêm à igreja, elas não vêm aqui para serem doutrinadas politicamente. Elas não vêm aqui para ouvir piadas do púlpito. Elas não vêm aqui para escutar sobre futebol. Elas não vêm aqui para saber qual é a opinião do pastor, o que ele acha. Elas vêm para escutar a bendita palavra de Deus, para serem edificadas. É por isso que Deus vê a igreja como igreja evangélica. Por quê? Porque a glória da igreja, Ele não divide com ninguém. A igreja é evangélica. Por quê? Porque o centro dela é Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, que é o verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Os homens podem falhar, as pessoas podem cair, as instituições, os departamentos, as sociedades internas podem enfrentar dificuldades ou eventualmente podem deixar de existir. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Deus vê a igreja como igreja evangélica, por quê? Porque o centro dela é Cristo, que é o próprio evangelho. Em quinto e último lugar, como Deus vê a igreja, como dependente da sua graça, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se Deus não abençoar o nosso esforço, se Deus não derramar graça para a equipe de música, se Deus não despejar bênçãos celestiais sobre o conselho, sobre os departamentos, sobre a junta diaconal, nosso esforço será inútil. Nós não vamos prosperar, nós não vamos avançar. Como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como carecemos, irmãos, da bênção, da direção, da misericórdia de Deus. O que isso implica? Isso implica que devemos dobrar os nossos joelhos, clamar direção do Senhor. É importante, sobretudo nessa época do ano, estamos nos aproximando do final de 2025, fazer o nosso planejamento. Se aproxima aí o Congresso Unificado. Vamos fazer o calendário da igreja. Vamos aí decidir, né, se as crianças, se os filhos vão continuar nessa escola, ou se vão mudar de escola. Se vamos continuar morando onde estamos, ou se vamos alugar outro local, ou se vamos dar o passo para a aquisição da casa própria. Não é errado planejar, mas é errado planejar e não colocar os nossos planos na presença de Deus e dizer: Senhor, dirige, Senhor, orienta, Senhor, vá à frente, Senhor, aplane os caminhos, prepara a terra, porque se o Senhor não for conosco, nós não avançaremos, nós não seremos bem-sucedidos. Nós temos um belíssimo exemplo de uma igreja dependente da graça de Deus,
no capítulo 11 de Atos. Aqueles que puderem, por gentileza, voltem sua atenção para esse texto. É a igreja de Antioquia. Não Antioquia da Psídia, mas Antioquia da Síria. Nessa altura do campeonato, havia uma igreja organizada, a igreja de Jerusalém, uma comunidade de cristãos ali. Nos diz o texto, no capítulo 11 de Atos, versículo 22, que a notícia a respeito deles, ou seja, dos crentes em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Os apóstolos enviaram Barnabé, vá conferir se o que está acontecendo em Antioquia é o dedo de Deus ou é a ponta do chifre do diabo. Se é apenas um fogo de palha, um movimento qualquer. E nos diz a Bíblia que Barnabé, tendo chegado, versículo 23, o que ele viu, irmãos? E vendo o quê? A graça. Irmãos, o que Barnabé viu? Viu? A graça de Deus. Alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu fico pensando, como é que a gente vê a graça de Deus em uma igreja? A gente vê a graça de Deus pela maneira como os irmãos e irmãs se relacionam. A gente vê a graça de Deus através do cuidado de uns para com outros. A gente vê a graça de Deus pelo zelo para com a palavra do Senhor. A maneira como os crentes acolhem a pregação do Evangelho, como eles respondem aos convites que Deus nos faz para que participemos na expansão do seu reino. Versículo 21 afirma, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Ou seja, a igreja de Antioquia, ela crescia, e o texto também nos informa, no versículo 26, última parte, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A mão do Senhor estava presente, atuante no meio daquela congregação. A graça de Deus era perceptível, era concreta, era visível, era palpável pela maneira como as pessoas escutavam e abraçavam o Evangelho, como elas cuidavam umas das outras. E, inevitavelmente, quando uma igreja é dependente da graça, quando ela se humilha, quando ela se coloca na presença de Deus, os frutos aparecem. A igreja prospera, a igreja avança, a igreja cresce, não apenas em número, mas também em qualidade. O nível dos relacionamentos melhora. Nessa noite, nós aprendemos que Deus vê a igreja como propriedade dele, como santa, como igreja sem fronteiras, como igreja evangélica e como igreja dependente da sua graça. Havia, como já mencionamos na introdução do sermão, pessoas na igreja de Corinto que estavam duvidando acerca da ressurreição de Cristo. E Paulo, de maneira muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, ele ressalta o senhorio de Cristo nessa epístola, de maneira impressionante. Por favor, me acompanhe nesse capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo completem. Igreja, me acompanhe. Paulo, chamado, versículo 1, capítulo 1, pela vontade de Deus para ser apóstolo a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados no mesmo versículo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus, graça a vós outros, verso 3, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Versículo 6, assim como o testemunho de maneira, versículo 7, que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus.
Paulo começa essa carta enfatizando Cristo como Senhor da igreja. Aquele cuja ressurreição estava sendo objeto de dúvida por parte de alguns. Ele afirma o senhorio e a realidade de Cristo na vida da igreja. Meus irmãos, cuidemos das raízes para que os frutos apareçam. Eduquemos nossa visão. Eduquemos, moldemos a forma como vemos a igreja, para que enxerguemos a igreja segundo a ótica divina, com os óculos de Deus. Ame a igreja do Senhor. Ela é imperfeita como eu e você somos, mas é a noiva de Cristo. É a menina dos seus olhos, é o corpo de Cristo. É a coluna e baluarte da verdade. Aquele que não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai, afirmou Cipriano, irmão nosso do 3º século. Deus vê a igreja como a igreja dele. Você faz parte dessa igreja. E se você ainda não deu esse passo, ainda não confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, hoje é tempo para isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Venha fazer parte dessa família, que não é perfeita, mas é a família de Deus. É melhor estar nessa família, nessa arca, do que estar fora da arca. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.